Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que parece simples à primeira vista, mas que, nossa, cheia de camadas. Muito cheia, né? Estamos falando de uma passagem do livro de Números, capítulo 17. É a história de um cajado, um pedaço de madeira morta que milagrosamente floresce. E dá frutos da noite pro dia. É incrível. E para guiar a gente nessa conversa, estamos usando como base duas bíblias de estudo bem robustas, a versão Holman e a Nova Almeida atualizada, a NAA. Elas são nossas fontes e o legal é que trazem não só o texto, mas também comentários, notas de rodapé que são, assim, um mapa do tesouro. Exato, porque a nossa missão aqui não é só contar o milagre, a gente quer entender o porquê. O que tá por trás, né? Isso. Por que Deus escolheria um cajado para resolver uma crise? O que isso significava para um povo exausto no meio do deserto? E qual é o eco dessa história? Enfim, bora mergulhar nisso. Vamos lá. Para começar, a gente precisa pintar o cenário. Essa história não surge do nada, ela é o clímax de uma crise gigantesca. Total. O povo de Israel tá no deserto, um ambiente é tenso, cheio de reclamações. E já rolaram várias rebeliões contra a liderança de Moisés e do irmão dele, o Arão, que era o sumo sacerdote. Sim, e é fundamental entender esse timing. A história acontece logo depois da rebelião que talvez tenha sido a mais séria de todas, a de Corá. Ah, essa foi pesada. Muito. Não foi uma briga qualquer, foi um ataque direto ao coração da estrutura religiosa que Deus estava estabelecendo. Corá e outros líderes basicamente disseram: quem vocês pensam que são? Por que só Arão e a família dele podem ser sacerdotes? Exatamente. Eles questionaram a escolha divina, assim, na cara dura. Então a situação era explosiva. A autoridade estava sendo desafiada publicamente. Como que se resolve uma coisa dessas? E aí que vem a resposta de Deus, que é no mínimo poética. Ele não manda um raio, não dá um sermão. Ele propõe um teste. Um teste. Exato. Uma de nossas fontes, a Ná, chama isso de uma reencenação simbólica. É como se Deus dissesse: ok, vocês querem uma prova de quem eu escolhi? Vamos fazer um teste, mas com as minhas regras. E quais eram as regras? A instrução para Moisés é muito clara: pegar 12 cajados ou varas, um de cada líder das tribos de Israel, e em cada um escrever o nome do seu respectivo chefe. É quase um processo de verificação de identidade, né? Tipo, apresentem suas credenciais. Isso mesmo. E o objeto escolhido, a vara, não é aleatório. E isso é um ponto que as bíblias de estudo ressaltam. Com certeza não é. O cajado era mais do que um apoio para caminhar. Era o símbolo do poder, da identidade, da autoridade de um chefe de tribo. Era o cetro dele. Entregar a vara era como entregar o crachá de autoridade para ser avaliado. Exato. E tem um detalhe aqui que é o pulo do gato, né? Tem. Na vara da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, o nome a ser escrito não era o do chefe geral da tribo. Mas especificamente o de Arão. Exatamente. Isso coloca um holofote direto nele. Ele é o centro da questão. Uma das notas até sugere que talvez a vara de Arão fosse uma 13ª vara à parte, para deixar ainda mais claro que a linhagem dele era única. Separada das outras. Faz sentido. Uhum. Ok, então o palco está montado. Cada tribo entrega seu documento de autoridade. Moisés reúne esses 12 ou 13 pedaços de madeira que representam toda a liderança de Israel e segue a próxima ordem. E a ordem é levar todos esses cajados para o lugar mais sagrado que existia, a tenda do testemunho. Dentro do Santo dos Santos. Bem na frente da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença do próprio Deus. As varas passariam a noite ali no silêncio do lugar santo. A ideia era: deixem seus símbolos de poder comigo e amanhã a gente conversa. Basicamente isso. É aqui que a história fica realmente interessante. Dá para imaginar a tensão. A noite inteira, todo mundo esperando para saber qual seria o veredito. Nossa, com certeza. Na manhã seguinte, Moisés entra sozinho na tenda. Imagina o silêncio, a expectativa no ar. Ele olha para os cajados e 11 deles estão exatamente iguais. Madeira seca, inerte. Mas a vara com o nome de Arão, essa estava irreconhecível. E o que é fascinante, e que a fonte Holman detalha muito bem, é a complexidade do milagre.
Não foi só um brotinho que apareceu. Não mesmo. O que aconteceu ali foi descrito como uma declaração quádrupla. Pensa bem, em uma única noite, um cajado de madeira morta primeiro brotou. Ok, Depois produziu flores. certo. Depois brotou renovos. E por fim, deu amêndoas maduras. Uau, não é um estágio do processo. É o ciclo de vida inteiro acontecendo de uma vez. Tudo de uma vez só. É como assistir a um vídeo de uma planta crescendo em time-lapse, só que ao vivo e em uma noite. Vida plena, do começo ao fim, surgindo da morte. É uma imagem muito poderosa. Extremamente poderosa. E cada detalhe tem um significado. O fato de ser uma amendoeira, por exemplo, não é por acaso. E o fato de serem amêndoas, especificamente. Isso tem algum peso, porque na Bíblia raramente os detalhes são aleatórios. Com certeza. E aqui as fontes abrem uma janela fascinante. A amendoeira tem um simbolismo forte. Qual? Em outra parte da Bíblia, no livro de Jeremias, Deus usa a imagem da amendoeira para dizer que ele está vigiando para cumprir a sua palavra. Vigiando. Sim, porque em hebraico a palavra para amendoeira e a palavra para vigiar são muito parecidas. Que incrível. É um trocadilho divino, praticamente. Exato. Então, ao fazer uma amendoeira florescer, Deus estava mandando um recado visual. Eu estou de olho, eu garanto a minha escolha. Uau. E tem mais. A outra fonte, a asa, chama atenção para a cor das flores da amendoeira. Elas são brancas. E branco simboliza pureza. Pureza, santidade, a própria presença de Deus. Então, ao revestir a vara de Arão com flores brancas, Deus não estava só confirmando a autoridade dele, mas também atribuindo visualmente a qualidade da santidade ao seu sacerdócio. Era um selo de aprovação divino. Um selo que ia muito além de uma simples escolha de liderança. Certo. A prova está dada e é uma prova espetacular, cheia de simbolismo. Agora, essa validação precisa se tornar pública. Claro, não adianta o milagre acontecer a portas fechadas. Imaginam a cena de Moisés saindo da tenda com aquele cajado. E é exatamente o que ele faz. Ele pega a vara de Arão, agora viva e com frutos, e a mostra para todos os outros líderes. E os outros? Cada um deles pega o seu cajado de volta seco e sem vida, como um recibo da sua não escolha. A prova era irrefutável. A discussão sobre quem deveria ser o sacerdote estava, teoricamente, encerrada. Mas a história não acaba com um aperto de mãos, né? Deus ainda dá uma última instrução sobre o que fazer com essa vara milagrosa. Sim, e essa instrução é crucial para entender o impacto a longo prazo. A ordem é: pegue a vara de Arão e coloque-a de volta, guardada permanentemente na frente da Arca do Testemunho. Para quê? O propósito dito pelo próprio Deus era que ela servisse como um sinal para os filhos rebeldes. A ideia era que aquele objeto, aquele milagre preservado, fizesse cessar as suas murmurações. Então era para ser um lembrete constante. Um memorial que diria a todas as gerações futuras: essa questão já foi resolvida por mim. Não toquem mais nesse assunto. Ok, então o caso está encerrado. A prova foi dada, a liderança foi confirmada de uma forma que ninguém podia negar. A gente esperaria um suspiro de alívio coletivo, tipo, ufa, agora temos uma direção clara, a briga acabou. Seria o lógico, né? Mas o que acontece é justamente o contrário. É o pânico total. E é aqui que a gente entende a profundidade do que aconteceu. Como assim? A reação do povo não é de alívio, é de terror absoluto. O texto descreve eles gritando para Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, seremos todos destruídos. Nossa. Eles ficam apavorados com medo de que qualquer pessoa que chegue perto do tabernáculo, o lugar sagrado, vá morrer. Mas espera aí, por quê? Por que tanto medo? A confirmação divina não deveria trazer paz e ordem? Parece uma reação, assim, desproporcional. Parece. Mas se a gente conecta os pontos, faz todo o sentido. O milagre não foi um show de mágica para entreter. Foi mais que isso. Foi a cortina se abrindo por um segundo e o povo vendo a santidade assustadora e avassaladora de Deus. Eles finalmente entenderam a gravidade do que tinham feito. A briga deles não era só uma disputa política contra Moisés e Arão. Exatamente. Era uma rebelião contra a escolha do próprio Deus. Ah, então o medo não era de Arão ou da sua vara. De jeito nenhum. O medo era de terem desafiado o Deus que pode fazer um galho morto dar frutos em uma noite.
Entendi. E aterrorizante da fronteira sagrada que eles tinham tentado cruzar. Eles perceberam que a santidade de Deus não é algo com que se brinca. E aproximar-se de Deus sem ser convidado ou questionar suas escolhas tem consequências mortais. Precisamente. O medo deles era, na verdade, um sinal de que eles finalmente entenderam. Uma das nossas fontes conclui que o evento finaliza a questão da posição dos sacerdotes, não apenas dizendo quem eles são, mas o quão perigoso é questionar a ordem divina. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. A história da vara de Arão, então, é muito mais do que um milagre sobre botânica. Muito mais. É uma aula intensa sobre autoridade, sobre o peso da santidade e sobre o perigo de tratar o sagrado de forma leviana. O cajado que floresceu foi um sinal de vida e de escolha, mas também um aviso severo. Um aviso de não ultrapasse, quase. Exato. É uma história que estabelece limites claros entre o sagrado e o profano e mostra o que acontece quando esses limites são ignorados. E isso nos leva a uma camada final de significado, uma que olha para o futuro. E qual seria essa? A Bíblia de Estudo Holman, em seus comentários, faz uma conexão teológica muito interessante. Ela sugere que toda essa história, a confirmação do sacerdócio de Arão através de um milagre de vida que brota da morte, Sim. é uma prefiguração, aponta para um conceito central do cristianismo, o sacerdócio perfeito e definitivo de Cristo. Como assim? Expande um pouco mais isso. Se o sacerdócio de Arão precisou de um milagre para ser validado e servia como mediador entre Deus e o povo, ele era um tipo, um prenúncio, de um mediador final e perfeito. O modelo. Um modelo. A vara de Arão era um pedaço de madeira morta que recebeu vida. A sugestão é que isso ecoa a ressurreição, o sinal máximo que validou o sacerdócio de Cristo, que também traz vida a partir da morte. E que é o único mediador que pode, de fato, nos dar acesso seguro à presença de Deus. Sem que a gente seja consumido por sua santidade. É um zoom out que conecta esse evento no deserto a uma narrativa muito maior. Fica claro que uma história aparentemente pequena carrega um peso enorme. Começamos com uma crise de liderança e terminamos com uma reflexão sobre a natureza de Deus e a mediação. Exatamente. A vara que floresceu foi a resposta, mas também a pergunta que fez o povo tremer. Isso mesmo. A prova de quem Deus escolheu acabou sendo também uma prova aterrorizante de quem Deus é. O que nos deixa com uma última reflexão. A história usa um milagre para silenciar a dissidência e solidificar uma estrutura de autoridade. Isso nos faz pensar nas diferentes formas como a liderança é validada tanto em textos antigos quanto hoje. Quando um sinal extraordinário é interpretado como uma bênção divina, que traz alívio, e quando ele é visto como um aviso aterrorizante que impõe distância, a linha entre a maravilha e o medo às vezes é mais tênue do que a gente imagina.